Em maio de 2025, no Festival de Cannes, um filme brasileiro deixou o mundo do cinema em silêncio. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, não apenas conquistou o prêmio de melhor diretor e melhor ator, mas fez algo que poucos filmes conseguem. Colocou o Brasil inteiro diante de um espelho que ninguém pediu para segurar. A história de Marcelo, um homem que volta ao Recife de 1977 tentando fugir de um passado obscuro, virou notícia não só pela premiação, mas porque revelou, camada por camada, que esse filme esconde muito mais do que qualquer trailer foi capaz de mostrar. Se você quer entender o que realmente está por trás do Agente Secreto, o que motivou cada decisão criativa, o que conecta esse filme ao Brasil de hoje e por que ele está sendo discutido muito além das salas de cinema, fique até o final. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você acha sobre o que vou te contar agora. O Agente Secreto chega ao público com a aparência de um thriller político ambientado no Recife dos anos 70, período em que o Brasil vivia sob a ditadura militar. Marcelo, o personagem central interpretado por Wagner Moura, deixa São Paulo e retorna à capital pernambucana carregando um passado violento e misterioso. Ele quer desaparecer, quer encontrar silêncio. Mas o Recife de 1977 não oferece abrigo para ninguém que tenta escapar do sistema. A cidade absorve Marcelo lentamente, e quanto mais ele tenta se apagar, mais profundamente ele é puxado para uma rede de controle e vigilância que parece não ter saída. O que os críticos e o público mais atentos identificaram depois das primeiras exibições em Cannes é que o Agente Secreto não é simplesmente sobre um homem sendo perseguido. O filme é, na verdade, sobre um país que foi forçado a esquecer e que ainda carrega os traumas desse esquecimento. Kleber Mendonça Filho não usa o gênero do thriller apenas para criar tensão. Ele usa o gênero como uma armadilha narrativa, uma isca para colocar o espectador dentro de uma história sobre memória coletiva, identidade apagada e a brutalidade silenciosa de sistemas que sobrevivem ao tempo. O longa faz o espectador sentir, na pele, o que é viver num lugar onde a história pode ser reescrita e onde uma pessoa pode ser transformada em sombra dentro da própria cidade onde nasceu. A relação de Kleber com Recife é um dos elementos mais importantes para entender a profundidade do filme. O diretor nasceu e cresceu na cidade, e cada rua, cada edificação, cada detalhe arquitetônico que aparece na tela foi escolhido não apenas por conveniência de produção, mas porque faz parte de uma memória pessoal e coletiva que ele carrega há décadas. O Agente Secreto não foi construído a partir de pesquisa de arquivo ou reconstituição histórica fria, foi construído a partir de uma lembrança vivida. Esse elemento transforma completamente a experiência de assistir ao filme. Há uma autenticidade nos espaços, nas texturas, nos sons, que não poderia vir de um cenógrafo que nunca pisou no Recife. E foi exatamente essa autenticidade que fez com que, após o lançamento, as locações do filme se tornassem pontos de visitação para quem queria experimentar a cidade através do olhar de Kleber. Outro elemento revelador do processo criativo é a centralidade de Wagner Moura no projeto. Segundo o próprio Kleber, Moura não foi simplesmente escalado para o papel, ele foi o ponto de partida. A ideia de fazer o filme cresceu a partir da vontade de criar algo com Wagner. E isso muda radicalmente a forma como se entende o personagem Marcelo. A performance de Moura carrega uma fadiga particular, uma mistura de esgotamento, lucidez e perigo latente que não se explica apenas por talento técnico. Ela se explica por uma conexão real entre o ator e o universo que o filme representa. Kleber e Wagner compartilharam nos anos anteriores à produção uma mesma experiência de desconforto político, de sensação de ameaça, de urgência em responder artisticamente ao que estava acontecendo no Brasil. Marcelo não é um personagem escrito apenas com inteligência dramatúrgica. Ele é um personagem forjado em experiência e convicção. E aqui está talvez o aspecto menos comentado e mais relevante de todo o debate em torno do filme. O Agente Secreto não é um filme sobre 1977. É um filme sobre agora. Quando Wagner Moura fala em entrevistas sobre política, sobre fake news, sobre o papel da arte diante do autoritarismo, ele não está fazendo divulgação de um produto cultural. Ele está sendo coerente com o que o próprio filme diz.
Os mecanismos de controle, intimidação, manipulação do medo e distorção da realidade que aparecem no Recife de 1977 são os mesmos mecanismos que seguem operando, com outras roupagens, no Brasil contemporâneo. O passado no filme não é cenário, é espelho. E o espelho aponta direto para o presente. O Recife, dentro de O Agente Secreto, merece atenção especial porque ele funciona como um personagem autônomo e não como pano de fundo. A cidade observa Marcelo, a cidade o envolve, a cidade guarda segredos e, ao mesmo tempo, os expõe sem aviso. O fato de o filme ter sido rodado em locações reais da cidade dá ao espectador uma sensação estranha de realidade e labirinto ao mesmo tempo. Marcelo volta ao Recife em busca de refúgio, mas o que ele encontra é um espaço que não liberta, que não esquece, que não perdoa. A cidade se comporta como o próprio sistema que ele tenta escapar, onipresente, silencioso e inevitável. A escolha estética do filme também carrega a informação. A diretora de fotografia, Evgenia Alexandrova, trabalhou com lentes anamórficas Panavision dos anos 70, equipamentos vintage que reproduzem o grão, a abertura e a textura visual da época. Mas a decisão mais surpreendente não foi usar esses equipamentos. Foi a escolha de trabalhar com cores vivas, saturadas, quase exuberantes, em vez de uma paleta sombria e pesada que seria o caminho mais óbvio para um filme sobre ditadura. Esse contraste é deliberado. A beleza da imagem não suaviza a violência da narrativa, ela a intensifica. Ver algo doloroso embalado em cor e luz faz com que a dor fique mais difícil de descartar, mais impossível de ignorar. O efeito visual do filme não é de reconstituição histórica, é de febre, de lembrança que arde. Tudo isso junto explica por que O Agente Secreto não foi apenas premiado em Cannes, ele foi abraçado. O Brasil reconheceu no filme uma parte de si mesmo que ainda não havia encontrado forma cinematográfica tão completa. O público brasileiro que assistiu ao longa não o experimentou como uma aula de história ou como um exercício de gênero. Experimentou como um reencontro, com uma cidade, com um período, com um medo que não foi embora. E quando um filme provoca esse tipo de reação, quando faz as pessoas quererem percorrer as ruas que o personagem percorreu, quando transforma locações de filmagem em lugares de peregrinação cultural, é porque o filme deixou de existir apenas na tela e passou a habitar a memória coletiva de um povo. O Agente Secreto é a prova de que o cinema brasileiro, quando se permite ser honesto sobre o que viveu e sobre o que teme, alcança algo que vai além do entretenimento. É registro, é alerta, é resistência. O passado que Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura trouxeram de volta não está enterrado, está vivo. E filmes como esse existem para lembrar que esquecer tem um preço que nenhuma sociedade deveria estar disposta a pagar. Depois de tudo isso, fica a pergunta para você: O Agente Secreto é um filme de espionagem, um filme político ou um filme sobre memória e medo? Conta nos comentários o que você achou. Se esse conteúdo fez você pensar, deixa o like, compartilha com alguém que também precisa saber disso e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.